Amém. Eu quero parabenizar o Grupo Adonai pelos 20 anos de aniversário, 20 anos onde Deus tem sustentado esse grupo, abençoado. A gente sabe do desafio que é manter um ministério, um grupo, as lutas, os desafios, mas Deus tem sido bondoso e fiel para com cada um dos integrantes, aqueles que já estiveram na história desse grupo e os que estão sendo mantidos pelo Senhor. Que Deus continue abençoando, capacitando e usando-os como instrumento nas mãos do Senhor para louvar a este Deus maravilhoso e através das músicas a igreja ser abençoada, edificada para a glória de Deus. Eu gostaria de convidar os amados a abrirem suas Bíblias no texto que se encontra em Atos, no capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo de número 11, que é o lema das festividades do aniversário do grupo. Atos capítulo 1, versículo de número 11. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Vamos juntos, o verso 11, todos. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Amém. Que Deus possa estar falando aos nossos corações por intermédio da palavra, e que por intermédio da palavra venhamos ser alimentados, edificados, fortalecidos em nome de Jesus. Amém. O livro de Atos, irmãos, ele foi escrito por Lucas. No capítulo 1, no versículos 1 e 2, nós vemos Lucas saudando a Teófilo. Ele dedicou o livro, a primeira parte é chamado livro 1, que é o Evangelho, segundo escreveu Lucas, e Atos. É como se fosse uma única obra dividida em 2 volumes. O volume 1 é o Evangelho, e o volume 2 são os Atos. E nós lemos isso no versículo de número 1, quando ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, e até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Ele dedica este livro a Teófilo, possivelmente um judeu que se converteu ao cristianismo e precisava da instrução da palavra de Deus, conhecer melhor a Cristo, a sua vida, sua morte, sua ressurreição. Por isso que nos versos 3 ao 5, Lucas então relembra o que havia escrito no Evangelho. Ele diz que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Lucas então afirma que Jesus havia padecido, sofrido, morrido numa cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou. E Jesus deu provas incontestáveis que de fato ele estava vivo. Ele estava vivo, e porque estava vivo, ele instruía os seus apóstolos, ele continuava edificando a sua igreja, e ele participou de vários momentos com os discípulos para que de fato não houvesse nenhuma dúvida que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. E ele não só ensinava, como também no verso 4 diz que ele comeu com eles, dando provas que ele não era um fantasma, ele não era uma aparição, ele realmente era Jesus ressuscitado, aquele que foi sepultado
depois de morrer numa cruz, ao terceiro dia ressuscitou em glória. Ele vive. Portanto, Jesus passa a dar provas da sua ressurreição, instruir os discípulos a respeito do reino de Deus e convocá-los a esperar em Jerusalém, conforme nos diz os versos 4 e 5, até que eles recebessem o batismo do Espírito Santo, um derramar do Espírito, uma capacitação poderosa do Espírito Santo para realizarem a missão, para pregarem a palavra, para cumprirem o objetivo de Deus, que as nações viessem a conhecer a Cristo, a conhecer o Evangelho. Jesus claramente mostra que eles não poderiam cumprir essa missão sem receber esse poder do Espírito. É o que ele diz no versículo de número 5. Veja aí na sua Bíblia, Atos 1:5. Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então Jesus está aqui falando de sua ressurreição, Jesus está falando do seu reino, Jesus está falando do poder que eles receberão, vindo do Espírito Santo. Então, diante de todas essas boas notícias, diante de todo este anúncio maravilhoso que Jesus está trazendo para os seus discípulos, eles então, no versículo 6, indagam, eles perguntam, verso 6, então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E aí os discípulos chegam para Jesus e dizem assim a Jesus: Senhor, será que é o tempo da restauração? Será que é o tempo de Israel voltar a ser como era outrora, um reino poderoso, liderado, por exemplo, como foi por Davi, por Salomão, um reino vitorioso? Portanto, eles estão dando aqui uma conotação de restauração política, territorial, nacional. Eles, ao perguntar da maneira que perguntam, no versículo de número 6, os discípulos ainda não compreenderam a natureza do reino de Deus. Eles acham que o reino de Deus é algo político, nacional, territorial e imediato. E Jesus, ao responder este questionamento, Jesus vai mostrar que o reino de Deus é espiritual. Ele avança não no poder do dinheiro, da política, do exército. O reino de Deus avança no poder do Espírito, no poder do Evangelho. O reino de Deus é espiritual, o reino de Deus é internacional. Pessoas de todas as tribos, povos, línguas, raças e nações serão alcançadas por este Evangelho transformador, por este Evangelho reconciliador. Por isso que Jesus vai dizer na frente que eles vão receber poder para dar testemunho, começando em Jerusalém, indo a Samaria e até os confins da terra. Os cidadãos do reino de Deus não fazem parte apenas de uma nação, de uma etnia. Os cidadãos do reino de Deus fazem parte de todos os povos. É por isso que essa igreja existe. É por isso que um dia você foi alcançado pela graça e pelo poder do Evangelho. Porque o reino de Deus é um reino mundial, internacional e que avança gradualmente. É isso que Jesus mostra. Mas, a partir do versículo de número 7, Jesus então, ele vai trazer algumas orientações que devem corrigir a perspectiva dos discípulos e da igreja. A pergunta que eles fizeram no versículo 6 é a seguinte: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Vamos repetir a pergunta dos discípulos.
Qual é a pergunta? Verso 6: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E então Jesus faz aqui 3 afirmativas, a partir da pergunta dos discípulos, a partir do questionamento dos discípulos. A primeira afirmativa é dizer que não cabe a nós definir o calendário, não cabe a nós definir o plano de Deus para a restauração de todas as coisas. Cabe a nós confiar na soberania de Deus. É a isso que Jesus responde no versículo de número 7. Veja a resposta de Jesus ao questionamento. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então não cabe a nós mergulharmos em especulações, querendo definir o futuro, ou estabelecer o tempo da restauração, ou o tempo escatológico da restauração de todas as coisas. Não é assim que enfrentamos o futuro, não é assim que abordamos o tema da escatologia. O tema do futuro, o tema da escatologia, a perspectiva da igreja em relação ao futuro deve ser sempre baseada na sua confiança na soberania de Deus. Servimos a um Deus soberano, a um Deus que através de Jesus tornou-se o nosso Pai. Ele cuida de nós, Ele guia a nossa vida, Ele determina os nossos passos, Ele estabelece a sua vontade. Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele está no controle de tudo. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos o tempo da restauração, mas uma coisa sabemos, que o nosso Deus é soberano. Ele reina sobre as nações, Ele reina sobre a história. Muitas vezes o homem perde o comando, perde o controle, não tem explicação. Mas o nosso Deus, Ele sempre sabe, Ele sempre pode, Ele sempre faz, e os seus planos não são frustrados. Portanto, Jesus diz: não compete conhecer os tempos. E o próprio Jesus, Ele disse em Marcos 13:32: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Portanto, Jesus, na sua natureza humana, Ele também reconhece a sua limitação em relação ao conhecimento de todas as coisas. E nesse sentido, Ele nos ensina a reconhecermos as nossas limitações, a nos tornarmos fiéis e satisfeitos com aquilo que Deus revela para nós por intermédio da sua palavra. A palavra do Senhor é suficiente para sustentar nossa esperança, garantir a nossa fé, nos dar conhecimento e nos tornar sábios. Não compete a vós estabelecer tempos, estações. A restauração virá, o tempo do fim acontecerá, porque acima de tudo isso faz parte do plano de Deus. E o Pai já estabeleceu o dia, a semana, o mês e a hora. Louvado seja o nome do Senhor. Diga amém. Essa é a primeira lição. Confie na soberania de Deus. Você pode repetir a primeira lição? Qual é a primeira lição? Confie na soberania de Deus. Muitas vezes não teremos as respostas, mas cabe a nós confiar sempre na soberania de Deus. A segunda lição que Jesus traz para os seus discípulos: nós não sabemos o dia, a hora, o mês, aonde todas as coisas serão restauradas, quando o reino de Deus plenamente se consumará. Em segundo lugar, Jesus ensina os seus discípulos e, portanto, ensina a sua igreja, que enquanto o fim não chega, enquanto a restauração não se consuma segundo o plano de Deus, cabe a nós anunciar o Evangelho no poder do Espírito Santo.
O calendário escatológico é definido por Deus. Portanto, cabe a nós fazer o que Ele mandou. Jesus está dizendo: nós não sabemos o dia nem a hora em que a restauração plena se concretizará, mas uma coisa sabemos: a ordem que o Pai nos deu. Nós temos uma ordem, nós temos um comando, nós temos uma missão, enquanto igreja esperançosa na restauração que o Pai concretizará em nome de Jesus. A nossa missão, a ordem que o Senhor nos deu é pregar o Evangelho a toda criatura. Enquanto o rei não volta, conquistar almas para o reino de Deus, em conformidade com o Evangelho, no poder do Espírito. É isso que Jesus vai dizer no versículo de número 8. Qual foi a pergunta? Será este o tempo em que restaure o reino a Israel? Jesus não fala nada sobre essa restauração, mas Ele fala a respeito de uma ordem baseada numa promessa. Jesus vai mostrar que aquela igreja tinha uma promessa. Qual era a promessa? Verso 8. Veja por favor na sua Bíblia. A promessa: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa é a promessa. Qual é a promessa? Repita comigo: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês receberão poder. A palavra poder é a palavra no grego, né? Dínamos. É um poder real que nos movimenta, que nos capacita, que nos possibilita a cumprir a missão, a obedecer a ordem do Senhor. Precisamos da virtude do Espírito, precisamos do poder do Espírito. Aqueles homens naquela época e nós ainda hoje, como discípulos do Senhor, temos a mesma dependência, a mesma carência. Precisamos do poder do Espírito, da virtude que vem do alto, da unção que só Jesus é capaz de nos conceder. Ele diz que aquela igreja, por misericórdia e graça, baseada na obra que Jesus realizou, receberá a promessa. Eles receberão poder, virtude, unção, capacitação espiritual. Mas para que esta virtude? Para que este poder? Para que a ordem seja cumprida. Veja o versículo 8, a segunda parte: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Poder para quê? Poder para testemunhar. Poder para quê? Poder para evangelizar. Poder para quê? Poder para pregar o Evangelho com fidelidade e ser usado por Deus para alcançar vidas através desse Evangelho, através da obra de Cristo, que garante perdão de pecados e reconcilia o homem com os céus e concede a verdadeira esperança para o mais vil pecador. Jesus, portanto, está dizendo: nós não podemos especular sobre os tempos, sobre as estações, sobre a restauração, porque isso faz parte do calendário de Deus. Mas uma coisa devemos fazer: no poder do Espírito, pregar a palavra, compartilhar o Evangelho, dar testemunho. A palavra testemunho, ela vem da palavra martireu, que lembra a palavra martírio, ou seja, está disposto a sofrer, até mesmo a perder a própria vida, mas que o testemunho seja feito, que a obra seja cumprida, que a missão seja realizada, que o nome do Rei seja glorificado, que vidas sejam salvas. Não é o Evangelho que chama o homem para parar de sofrer, mas é o Evangelho que convida o homem ao testemunho, ao martírio, ao sofrimento, mas que o Rei seja adorado, conhecido e vidas sejam salvas. Isso aconteceu com a igreja primitiva. Muitos por causa do testemunho, muitos por causa da pregação, muitos por causa da missão, sofreram, foram aprisionados, perseguidos, criticados, e muitos até
mortos. De onde vem tanta coragem, tanta firmeza, tanta ousadia, tanta perseverança? Do poder do alto, do poder do Espírito. Porque, irmãos, sozinhos somos fracos, nos acovardamos, desistimos, mas no poder do Espírito podemos dizer, como disse Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Lembra Pedro? Pedro era um homem acovardado, fugia diante da pressão, se escondia com medo. Mas depois que Pedro recebeu o poder do Espírito, a unção do Espírito, aquele homem foi transformado. Havia nele ousadia, coragem e perseverança para cumprir a missão. Portanto, Jesus diz o que temos que fazer entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda: anuncie o Evangelho no poder do Espírito, porque o Rei está voltando. É isso que deve marcar a vida da igreja. O pensador bíblico disse: na verdade, todo o período entre o Pentecostes e a volta de Cristo deve ser preenchida com a missão mundial da igreja no poder do Espírito Santo. Um outro pensador bíblico disse: a igreja é o povo de Deus. Ela está em movimento, correndo para os cantos da terra, para implorar que todos os homens se reconciliem com Deus, correndo para o final dos tempos, para encontrar o seu Senhor, que reunirá a todos. A igreja não pode ser entendida corretamente, exceto sob uma perspectiva ao mesmo tempo missionária e escatológica. A igreja não pode ser corretamente entendida, exceto sob uma perspectiva ao mesmo tempo missionária e escatológica. Não podemos falar de escatologia, ou seja, a respeito das coisas futuras, sem reafirmarmos o nosso compromisso com o cumprimento da missão. Por isso Jesus afirma em Mateus 28:19: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em Mateus 14:14 está escrito: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho às nações, então virá o fim. Jesus atrela o fim ao anúncio da pregação, ao anúncio do evangelho. Portanto, nós não sabemos as estações, os tempos da restauração, mas uma coisa sabemos: temos uma ordem, temos uma missão a ser cumprida. Somos chamados, como igreja do Senhor, a pregarmos a palavra, conquistarmos vidas para a glória do nome do Senhor. A terceira lição que Jesus apresenta. Quem está lembrado da primeira, pode dizer novamente? Qual foi a primeira lição? Confie na soberania de Deus. Não sabemos o dia nem a hora, mas somos chamados a reafirmar a cada dia, a cada passo, a nossa confiança no Deus que está no controle de tudo. Segunda lição: enquanto o rei não chega, obedeçamos no poder do seu Espírito a sua ordem. Prega a palavra, dê testemunho, seja usado pelo Senhor no poder do Espírito a alcançar vidas, porque Jesus está voltando. Anuncie o Evangelho no poder do Espírito Santo. E terceira e última lição: firme sua vida na esperança. Firme a sua vida
na esperança. Jesus então enfatiza, obrigado, viu, Alex, pela água. Que Deus aumente uma pedrinha aí na sua coroa. Nos versos 9 a 11, a ênfase desse trecho é a esperança. A base da esperança da igreja, irmãos, conforme Jesus nos ensina nesses versículos, é a ascensão de Cristo para os céus e a sua volta gloriosa. Você é a igreja do Senhor aqui na terra? Sim ou não? Se eu e você somos igreja, nós temos esperança. E a nossa esperança está bem fundada, está bem alicerçada. Ela não está firmada em projetos políticos, financeiros, educacionais. Ela não está firmada naquilo que a força da carne é capaz de fazer. A nossa esperança está fundamentada em Jesus Cristo, na sua vida, na sua obra. Mas não podemos esquecer que a nossa esperança está também firmada na ascensão de Cristo para os céus e na sua volta gloriosa. É isso que Jesus vai nos falar. Ele vai nos falar em primeiro lugar de sua ascensão. Nos versos 9 e 10, observe aí por favor, na sua Bíblia, Atos 1, verso 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Jesus então marca nesse instante o final do seu ministério visível na terra. Jesus está pedagogicamente mostrando aos discípulos que o seu ministério físico cessa. O ministério de Jesus continuará não fisicamente, mas através do Espírito Santo. Ele não abandona a sua igreja, pelo contrário, ele diz: é necessário que eu vá, porque quando eu for, eu enviarei o meu Espírito, o Espírito Santo, que os consolará, que os guiará, que os ensinará, que os capacitará. Portanto, Jesus está mostrando esse exato momento de despedida da sua igreja, e ele faz isso de maneira visível, porque diz à vista deles. Portanto, lembrar que durante os 40 dias que Jesus esteve ressuscitado, ele fez várias aparições. Ele aparecia, depois se ausentava, aparecia de novo, se ausentava, e isso se repetiu durante 40 dias. Aos discípulos, algumas pessoas. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15 que há mais de 500 pessoas Jesus se revelou como ressurreto, como aquele que venceu a morte. Mas nesse instante ele faz questão de subir aos céus. Ele poderia ter sumido e não ter mais aparecido, mas ele quis mostrar que naquele instante ele estaria se despedindo. E ele vitoriosamente ascendeu aos céus e assentou-se à destra do Pai, como diz João, Hebreus 7, 25. A ascensão de Cristo, irmãos, é a nossa esperança, porque a ascensão de Cristo garantiu, como disse, o envio do Espírito Santo. A ascensão de Cristo é uma prova de que o trabalho, a obra que ele precisava realizar aqui na terra, ele realizou. É tanto que junto com a ascensão há também o assentar-se, porque diz que aquele que subiu aos céus assentou-se à destra do Pai. Ele assenta-se como alguém que executou o trabalho com fidelidade, agora descansa vitorioso, assentado à destra do Pai, reinando com poder e glória. A ascensão de Cristo é o fundamento da nossa esperança, porque garantiu o envio do Espírito Santo, é a garantia da obra consumada, é a garantia da constante intercessão,
Diz que agora nós temos um fiel intercessor, Jesus Cristo. Jesus penetrou os céus, foi recebido na glória. É interessante, porque o livro de Atos vai descrever a subida, a ascensão de Jesus, na perspectiva de quem está na terra. Quem está na terra, está vendo Jesus efetuar um milagre. Um milagre foi efetuado. Ele rompeu as forças da gravidade, sinalizando o que acontecerá quando a trombeta tocar. Os mortos em Cristo ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transformados e subiremos para nos encontrar com o Senhor nos ares. O livro de Atos, irmãos, descreve a perspectiva terrena, porque diz assim: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. Como é que estava a igreja nos céus, naquele instante de ascensão? Como é que a igreja estava? Representada pelos apóstolos. Estava todo mundo olhando para os céus. Jesus se despedir. Mas como é que estava o céu quando ele chega? Nós sabemos, porque o Espírito Santo nos revelou em Daniel, capítulo 7, versículo 13. Daniel vê a chegada na perspectiva do céu. É como se Daniel estivesse lá, no momento em que ele ascendeu. E veja o que acontece. Na terra é a igreja olhando para os céus. E no céu, o que é que está acontecendo? Leia comigo, Daniel 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Ou seja, o rei vitorioso chegou na casa do Pai, e foi recebido pelo Pai, e foi dado assento, um assento de honra, de dignidade a ele, e foi declarado que todo domínio, toda autoridade pertence a ele. Ele é o Cristo vitorioso, que reina na terra e reina nos céus. Irmãos, a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, o que é que acontece nos céus? Hein, igreja? A festa, a alegria no céu. Agora imagine quando chegou aquele que salva pecadores e transforma vidas. Os céus celebrou, a alegria aumentou, a vitória foi concretizada, a obra tão difícil foi realizada. O rei vitorioso garante salvação, vida abundante. A ascensão de Cristo é uma prova de sua vitória total, de seu reino glorioso. Por isso que é a base da nossa esperança. O puritano John Flavel disse, à luz desse versículo: o Pai o recebeu de braços abertos, alegrando-se sem medida ao vê-lo de novo no céu. Portanto, disse que Deus o recebeu na glória. 1 Timóteo 3,16. Foi recebido na glória, pois o que se pode designar ascensão a respeito de Cristo é chamado de recepção pelo Pai. Cristo ascende e o Pai o recepciona com alegria. O Filho obediente, vencedor, cumpriu a missão, garantiu a vitória. O seu nome está acima de todo nome, o seu domínio é eterno. Jesus ascendeu, o Pai o recebeu. Sim, recebeu como a ninguém antes ou depois dele.
Por isso que o Salmo 110, verso 1 diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus penetrou nos céus para nos abençoar. Hebreus 6,19 diz que Ele entrou por nós. Por isso que Efésios 2,6 diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais com Ele. E um dia estaremos como vencedores, assentados também à sua destra. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A nossa esperança, irmãos, é aquele que viveu, morreu, ressuscitou, vitorioso. Ele ascendeu aos céus. Mas o livro de Atos também afirma o segundo aspecto da nossa esperança. A nossa esperança está na ascensão de Cristo para os céus e na sua volta gloriosa dos céus. Por isso que o versículo diz assim: eles estão olhando para o céu, verso 10. 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, o final do verso 10, anjos, e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. A nossa esperança, irmãos, é saber que o Jesus que subiu é o Jesus que voltará. Ele virá, o Rei virá, Ele virá. E o que é que nós aprendemos com o verso 11? Ele virá de maneira física, corpórea, pessoal e visível. É isso que o versículo está dizendo. Esse Jesus, do modo como viste subir, virá. Não é outro Jesus, não é um querubim, não é um serafim, nem os apóstolos em glória. Jesus virá. Ele subiu de maneira visível, ele subiu de maneira física e pessoal. Ele virá da mesma forma. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 28, afirma: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Da mesma forma que ele subiu, ele virá, visivelmente, pessoalmente. Por isso que Jó profetiza no capítulo 19, dizendo: vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. Quem teme ao Senhor, quem é um crente de verdade, espera vê-lo com os seus próprios olhos, e não apenas vê-lo, mas viver com ele para sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus não apenas virá, irmãos, de maneira visível, de maneira física, pessoal, ele virá de maneira gloriosa. A primeira vez que Jesus veio aqui na terra, ele veio como um servo sofredor, destituído de toda a glória. Mas quando ele voltar, ele voltará como o leão da tribo de Judá, o Cristo vitorioso, o Rei glorioso. Ele virá como juiz, Atos 17, 31. Ele virá em glória, na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Lucas 9, 26, Lucas 21, 27 diz: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ele vem numa nuvem. Nuvem na Bíblia, irmãos, é sinal da presença de Deus, dos milhares de anjos, da igreja gloriosa. Por isso que Paulo afirma em Tessalonicenses capítulo 4, escute com atenção esta palavra de esperança e consolo: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo
e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O Rei voltará de maneira visível, de maneira corpórea, de maneira pessoal, mas também de maneira gloriosa. Ele virá como Deus. Portanto, a nossa esperança é a ascensão de Cristo e a sua volta gloriosa. Pessoal, visível, gloriosa. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Portanto, não sabemos o dia, não sabemos a hora, e não compete a nós mergulharmos em obscuras especulações não bíblicas, mas cabe a nós, como igreja do Senhor, segundo as orientações do próprio Jesus, confiar na soberania do Pai, pregar fielmente o Evangelho no poder do Espírito, para que vidas sejam salvas, transformadas, tenham os seus pecados perdoados e a sua vida reconciliada com o Eterno. E em terceiro lugar, nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós sabemos que aquele que prometeu virá e não tardará. Aquele que subiu, da mesma maneira voltará. Portanto, precisamos, nesses dias de tantas lágrimas, de tanta confusão, de tantas incertezas, de tantas lutas e dificuldades, precisamos renovar no nosso coração a nossa bendita esperança. E a nossa bendita esperança é Jesus Cristo, nosso Rei vitorioso, que voltará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que essa esperança firme a nossa vida, alegre o nosso coração, nos motive a viver, obedecer, nos preparar e pregar a palavra. Que esta firme esperança, fundamentada na palavra de Deus, no Rei vitorioso, nos conduza a uma vida de alegria, de testemunho, de obediência e de preparação, porque o Rei está voltando. Que Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra, em nome de Jesus.